Boa noite a todos. Vamos fazer a apresentação da aula de hoje, colegas. Apesar de ser gravação da aula, vou fazer a apresentação como se estivesse apresentando para vocês. E as dúvidas vocês podem mandar no meu WhatsApp ou tiraremos na nossa aula 17, na aula de sexta-feira. Então, vamos falar sobre um assunto bem pertinente ao nosso tema de projetos elétricos, né? Que no nosso cronograma é a nossa aula 16 e iremos falar principalmente agora sobre queda de tensão. A queda de tensão, né, nada mais é do que, como o nome diz, né, é uma variação de tensão que, conforme nós vamos nos distanciando da fonte, né, por exemplo, nós temos uma fonte de tensão em que essa fonte esteja gerando os nossos 220 volts. Só que à medida que ela vai se afastando, né, vamos dizer que nós estamos distante 30 metros. Então, aqui nesse ponto da carga, qual será essa queda de tensão aqui, né? Será que a gente vai ter os 220 volts? Ou será que a gente pode ter algo 216, 217, alguma coisa assim, né? Será que esses limites são toleráveis? Será que esses limites fazem parte da nossa vida, né, da nosso cotidiano, aí nas quedas de tensões que a gente vai estar convivendo aí na nossa vida de eletrotécnicos e por aí vai? Então, vamos ver essas considerações que nós vamos estar levando da 5410, né? Baseando que a 5410 é a nossa referência principal para a queda de tensão. Então, se tratando de queda de tensão, o que é queda de tensão propriamente dito, né? Conforme eu comentei nesse desenho inicial, né, queda de tensão nada mais é do que uma variação na tensão de fornecimento até o ponto de entrega, podendo ser uma carga final ou outro quadro de distribuição, ou seja, eu posso ter queda de tensão porque eu estou alimentando da casa até um quadro, ou ter queda de tensão por estar alimentando um outro quadro, né? E a 5410, né, possui os limites de queda de tensão aceitável, né? Antes de falar da limite de queda de tensão, né, essa variação na tensão de fornecimento, né, ela está diretamente ligada à distância. Então, escrever aqui, né? Então, a queda de tensão é ligada diretamente, vou até abrir mais um espaço aqui, ela é ligada diretamente à distância percorrida. Então, conforme a queda de tensão, vai aumentando conforme a distância percorrida. E se vocês bem lembrarem do módulo de eletricidade que a gente viu lá em março, nós temos o que dentro dos condutores? Uma resistividade. Só para lembrar, né, o que é resistividade? Só para lembrar o que é resistividade. Resistividade nada mais é do que a resistência elétrica em função do material utilizado. Então, e como é que a gente calcula essa resistividade? Na verdade, a gente não calcula, a gente já tem alguns valores padronizados
e que esses valores são valores já determinados. Por exemplo, o condutor de cobre, que é o nosso material mais utilizado, ele possui uma resistividade de 0,0172. Eu vou pegar o símbolo aqui. 172 ohms por milímetro quadrado. Ohms. Tá muito bacana meu desenho, mas acredito que dá para entender. Por milímetro quadrado por metro. Por metro. Então, essa constante aqui, milímetros por milímetros quadrados, está correlacionada à bitola do cabo. Metros em função do comprimento. Então, isso quer dizer que o nosso condutor elétrico possui uma resistência, né? Que depende da resistividade, tá? Eu não coloquei o símbolo, mas o símbolo é representado pela letra grega Rho. Resistividade pelo comprimento do cabo dividido pela seção transversal. Beleza, então depende do material. Nosso material é cobre. Depende da bitola do cabo e depende do comprimento. Então, tudo isso daí quer dizer que todo condutor elétrico irá apresentar uma resistência elétrica. Então, se todo condutor vai apresentar uma resistência elétrica, então sempre vai haver queda de tensão. Por quê? Dando sequência aqui na explicação, nós temos uma fonte. Vamos dizer que essa fonte é uma fonte que ela vai alimentar em 220. E temos uma carga que precisa de 220. Tá? Eu vou dizer precisa e vocês já vão entender por que eu estou falando precisa e não necessariamente os 220. Então, o que vai acontecer? Eu preciso de um condutor para alimentar essa carga. Outro condutor para fechar o circuito, né? Então, esse desenho pode ser representado da seguinte forma, né? É o desenho que vocês estão vendo já há algum tempinho também. Eu tenho uma fonte de alimentação alternada. Essa carga eu posso representar desta forma aqui. Porém, e os dois condutores? Os dois condutores, eu comentei agora há pouco, né? Como essa fonte está distanciada em algum comprimento e os condutores têm bitola, e vamos dizer que esses condutores sejam de cobre, então todos esses condutores, tanto o de cima alimentando, como o de baixo fazendo, como o de baixo fazendo o retorno, eu vou ter uma resistência de valor 1 e outra resistência de valor 2. Então, se as resistências vão estar fazendo parte desse circuito, então, essas duas resistências estando nas mesmas distâncias, então eu tenho uma única resistência de valor igual. Né? Então, a resistência 1 e a resistência 2 são circuitos que estão inseridos
nessa carga, né? Então, eu posso dizer que esta carga, né, ela vai ter duas quedas de tensão. Por quê? Porque eu tenho resistência no fio de cima, resistência no fio de baixo. Se os fios forem de mesmo comprimento e mesma seção, nós teríamos a mesma resistência na ida e na volta, né? Então, vamos fazer um circuito simples para compreensão. Imaginem que nós temos uma fonte de alimentação, 110 volts, 110 volts, e a carga que nós vamos utilizar possui 10 ohms de resistência, né? Isso aqui é um exemplo bem genérico aqui. Se a gente não considerar queda de tensão, qual é a corrente aqui desse circuito? Tensão dividido pela resistência, né? Então, teríamos 110 dividido por 10, logo teríamos 1,1 ampere. Fazendo o cálculo de tensão em cima desse resistor de 10 ohms, qual seria a tensão? 10 vezes 1,1. Então, nós teríamos 110 volts. E é óbvio eu ter 110, né? Então, isso quer dizer que toda a tensão da fonte está chegando à carga. Beleza? Agora vamos considerar o segundo cenário, né? Vou apagar aqui esse 110. Vou deixar aqui a corrente, né? Que eu quero que vocês observem aqui a corrente. Só que lembra que eu falei que se o circuito tem o mesmo comprimento, então quer dizer que estes cabos que eu estou desenhando aqui, essas resistências, vão ter os mesmos valores. Então vamos dizer que esse cabo de cima tenha 0,5 ohm de resistência. E o cabo de baixo, como eu falei que ele tem o mesmo comprimento, mesma bitola, também ele vai ter o mesmo 0,5. Qual é o valor dessa nova corrente? Essa nova corrente vai possuir o valor agora da tensão 110 dividida pelos 10 ohms da resistência principal e a soma dessas duas resistências, né? Então, eu vou somar a resistência dos cabos. Então, 0,5 mais 0,5, o resultado é 1. Então, esse 1 vai aparecer aqui embaixo. 110 dividido por 11, nós vamos ter agora 10 amperes. E faz sentido ter uma corrente menor, né? Porque eu tenho uma resistência adicionada agora no condutor elétrico. Então, vamos fazer o cálculo agora dessa tensão aqui no resistor de 10 ohms. A tensão agora vai ser 10 vezes 10. Então, a tensão final vai ser de 100 volts. Então, essa tensão aqui, ela perdeu 5 volts no cabo de cima e perdeu 5 volts no cabo de baixo. Então, nós tivemos quantos por cento de perda nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês? Nós teríamos uma perda de 10 volts na ida, 5 volts na ida e 5 volts na volta. Então, como que a gente vai calcular esse percentual? Tensão percentual, né, que é a queda de tensão que nós estamos calculando aqui. Quantos volts perdemos? Perdemos 10 volts. Então, está aqui os 10. Qual é a tensão da fonte? 110. Então,
10 dividido por 110, deixa eu fazer a conta aqui na calculadora à parte, 0,09. Para ficar em valores percentuais, multiplica por 100%. Então, esse valor percentual fica de 9%. 9% de queda de tensão. Ok, pessoal? Então, é desta forma que nós calculamos queda de tensão. Nós vemos a tensão lá na fonte e vemos a tensão lá na carga. O que se perdeu, né, essa diferença, a gente coloca aqui na fonte, né, no cálculo da fonte, e pega o valor da fonte principal e multiplica por 100%. Aqui nós temos 9% de queda. Ok, pessoal? Aqui essa parte é só para explicar como que a gente chega nesses valores de queda de tensão, né? Por que se origina a queda de tensão, né? Agora vamos para o que a norma diz. O que a norma diz nessa situação? Isso quer dizer que 9% de queda é o que aconteceu da minha fonte até a minha carga. O que a norma diz? Que nós devemos ter uma queda de tensão máxima de 7%. Né? 7%. E quais são essas condições? Né? Então, logo de cara, eu poderia afirmar de certeza absoluta de que esse cabo que está sendo utilizado aqui precisaria baixar essa resistência. Como é que a gente baixa a resistência de um cabo? Aumentando a bitola do cabo. Então, qual é a fórmula que a gente utiliza? O que a norma ela diz para as nossas condições, né? Nós devemos entender que a norma ela fala algumas questões. Como que esses 7% são calculados, né? São determinados. Imagina o seguinte, que vocês vão alimentar um quadro principal. Né? Nós vamos um quadro geral de distribuição. Esse quadro geral, até o próximo quadro, né? Ou seja, um quadro local, pode ser um quadro local, pode ser um quadro de luz e tomadas, né? Vou até colocar aqui, QLT. Essa queda de tensão admitida até esse ponto desse quadro tem que ser de 5%, no máximo, tá? Ah, professor, mas o senhor disse que 5%, na verdade, o senhor falou que era 7%. Só que depois desse quadro, por exemplo, você tem um sistema de iluminação. Então, esse restante, né, esses 2% remanescente, são os que vão totalizar os 7%, opa, exagerei aqui, são o que vão totalizar os 7% que a gente precisa de queda de tensão total. Beleza, pessoal? Então, se a gente tiver mais quadros, nós vamos distribuir essas quedas de tensão de modo que, no máximo, até o meu circuito final, aqui, por exemplo, um circuito de tomadas, que eu estou falando para vocês, tenha esses 7% totais. Porém, se de um quadro para o outro, né, por exemplo, eu tenho um quadro de distribuição e um quadro geral, que nem eu estou apresentando aqui, quem vai mandar é essa percentual máximo de 5%. Ok, pessoal? Então, isso se tratando de uma subestação, alimentações alimentadas em baixa tensão,
ou em subestação própria com baixa tensão. Ok, então se nós sabemos já que o nosso limite de queda de tensão é 7%, até o nosso circuito terminal, então vamos dizer, professor, tem um quadro, o nosso medidor, né, o nosso QM, o meu medidor está instalado. Então, 0%, né, vamos dizer assim, começa aqui. Você vai instalar um quadro dentro da residência. Então, até chegar nesse ponto onde eu estou marcando aqui esse asterístico, tem que ter essa queda de tensão máxima de 5% do seu quadro de medidor até o quadro local. E do quadro de local, né, o quadro de distribuição da residência, aos circuitos terminais, né, aqui eu estou dando o exemplo, um circuito de iluminação, tem que ter essa queda de tensão remanescente, que no caso, se o nosso total é 7 e nós já utilizamos 5 como referência, nos dá margem de 2% de queda de tensão. Ok? Então, já falando sobre a origem, quais são os valores que nós devemos adotar como referência e o nosso percentual máximo. Então, vamos fazer agora quais são as fórmulas, né, que é o nosso tratado principal, né? Fórmulas para queda de tensão. Bem, fórmulas para queda de tensão, nós vamos ter duas: monofásica e trifásica. Vamos começar pela monofásica. Escrevendo a fórmula, ela vai apresentar a seguinte situação: S igual lembram da constante do cabo? Então, a constante do cobre, né, apesar do nome feio, é esse nome mesmo, aí a representação do cobre, L potência vezes 2 dividido por tensão percentual vezes tensão nominal ao quadrado. Antes de vocês se assustarem, né, vamos por partes, né? Vou até colocar aqui a fórmula no meio. E vamos escrever, né? Então, S, seção ou bitola do cabo. Então, seção ou bitola do cabo é a nossa resposta. Depois que vocês calcularem aqui, essa resposta vai ser em milímetros quadrados. Ou seja, depois que calcular tudo, ele vai dizer qual é o tamanho do cabo para as circunstâncias que vocês estão calculando. Constante do cabo, do cobre, né? Constante do cobre. Essa constante do cobre, ela tem um valor fixo. Esse valor, eu já falei agora há pouco, 0,0172 ohms por milímetro quadrado por metro. Essa é a constante do cobre. Ela também pode ser escrita na calculadora, quem tem calculadora científica, como 58, 1 sobre 58. Ok, pessoal? Ou ainda, né, quem tem calculadora científica, 58 é elevado a menos 1. Esse elevado a menos 1 é uma função que tem uma tecla x elevado a menos 1, tá? Você escreve 58, aperta esse x menos 1, ele vai escrever esse elevado a menos 1 no visor da calculadora. L, comprimento do circuito. Então, aqui entra agora o que muitos colegas já vêm perguntando, né? Professor, mas a queda de tensão está em função da distância, como é que a gente vai saber? Então, agora apareceu
a distância do circuito. POT, né, a gente já está acostumado com essa abreviação, potência do circuito em watts. Então, aqui a gente vai dizer quantos watts nós estamos consumindo nesse circuito. Lembra que eu falei que a carga no circuito monofásico precisa de 2 fios, né? Um para alimentação, outro para o retorno, né? Vamos dizer assim. Então, por isso que no circuito monofásico, essa fórmula vai receber esse número 2. VN nós estamos acostumados como tensão nominal. V percentual, aqui entra a nossa queda de tensão admitida. E essa queda de tensão, senhores, por exemplo, eu vou dizer que a queda de tensão é 4%. Vocês vão escrever 0,04. Ok, pessoal? Isso daí é um exemplo para como vocês vão escrever aqui. Ok? Se tiverem dúvidas, podem perguntar no meu WhatsApp e verificar passo a passo. Então, isso daqui quer dizer o que nós vamos estar utilizando. Então, vamos fazer um exemplo de cálculo de queda de tensão num chuveiro elétrico, né? Como é que vai ser? Considere, deixa eu abrir aqui para vocês também copiarem no exercício de vocês. Considere uma queda de tensão máxima de 4% em um circuito de chuveiro elétrico, no qual está alimentada em 220 volts. Este circuito está distante do quadro de distribuição de 20 metros. Então, fazendo essas considerações, né, o cabo vai ser cobre por todos os nossos exemplos, tá, pessoal? Então, independente de eu falar ou não se é cobre, né, vai ser sempre cobre nossos exemplos. Alumínio, muito pouco utilizado, né, exceto em rede de distribuição. Calcule, né, calcule o condutor compatível para este circuito em questão. Beleza, pessoal. O que a gente vai fazer? Vamos inicialmente calcular pelo método que nós já conhecemos, né? Como é que é o nosso método que a gente já conhece? Vamos calcular a corrente em função do condutor, né, utilizado, né? Vamos considerar lá a nossa tabela de referência B1, tá? E outra coisa, a resposta aqui, ó, ela já dá a resposta em milímetros, independente de qual é a referência que você está utilizando, tá, pessoal? Então, como é que a gente vai calcular? Vamos pegar os 3.000 watts, né? Faltou a potência, né? Eu elaborei a questão, né? Mas eu esqueci de falar potência. A potência, né? A potência do chuveiro é de 3.000 watts. Agora sim, vamos pegar a potência do chuveiro, que é 3.000, dividir pela tensão 220 e multiplicar pelo fator de potência. O fator de potência aqui desse chuveiro é 1, né? Então, nós vamos ter uma corrente de 23,62 amperes. Fazer o exercício completo. O disjuntor vai ser de 25 amperes e o cabo 4 milímetros, né? Olhando lá a tabela de condução, né? Admitindo o fator de agrupamento único e temperatura a 30 graus, vai ser 4 milímetros, porque esse 4 milímetros conduz até
32 amperes. E ele estaria condizente com o nosso cabo. Isso sem utilizar o critério de queda de tensão, né? O nome desse critério, né, que eu ensinei para vocês até então, critério de condução máxima. Beleza, pessoal? Então, por que critério de condução máxima? Porque no máximo essa corrente vai chegar a 23 amperes, ela não vai passar disso, só se tiver uma sobrecarga, que aí já entra a questão dos disjuntores. Aqui nós estamos pelo critério da queda de tensão. Então, como é que é a nossa fórmula? A nossa fórmula, ela vai dar a resposta já em milímetros. O cabo é cobre, então nós vamos pegar 0,0172, multiplicar pela distância, né? Aqui a distância está falando que a distância é de 20 metros. Então, vamos escrever 20 metros. Multiplica pela potência do circuito, nesse caso aqui, 3.000 watts. E, finalmente, por 2. Lembrando que esse 2 aqui, porque é circuito monofásico, e para atender um circuito monofásico, eu preciso de 2 condutores. Lembram que eu comentei que a queda de tensão está escrito 4%. Como é que eu tenho que escrever 4%? 0,04. Multiplicada pela queda de tensão máxima. Qual é a queda de tensão? Pela queda de tensão, não, desculpe, senhores. Pela tensão de alimentação. E agora eu já sei porque a minha resposta deu 23 amperes. Eu tinha calculado aqui no meu rabisco aqui, né, no meu rascunho, para 220, mas eu não, para 127. Mas vamos reconsiderar aqui, a gente consegue calcular aqui para 127, tá, senhores? Então, perdoe-me aqui o meu erro. Aqui é 127. Ok? Eu olhei o meu rascunho e eu acabei escrevendo, infelizmente, errado aqui. Ok? Então, quando vocês estiverem vendo a explicação novamente, tá? Refaçam com os cálculos apresentados aqui para 127. Que agora vai dar certo. Ok, pessoal? Então, aqui, dando sequência, tá? Fazendo toda essa conta, toda essa divisão, o que vai chegar? A 2,56 milímetros. Aí eu posso dizer o seguinte, né? Vamos arredondar esse número de uma forma que a gente já conhece, né? Se fosse pelo critério de queda de tensão, né? Eu vou apagar o 6 aqui, né? Para a gente arredondar para o número que nós já conhecemos. Se fosse pelo critério de condução máxima, o nosso cabo vai ser um cabo de 4 milímetros. Pelo critério de queda de tensão, ele está nos mostrando que é um cabo de 2,5. Pergunta que vocês podem fazer: qual dos dois eu escolho? Eu vou até escrever aqui: qual deve-se escolher? Beleza, indicou 4 milímetros, outro indicou 2,5. Sempre se deve escolher, né, o que indicar a maior seção. Sempre deve-se escolher o de maior seção. Neste caso aqui, quem foi que indicou de maior seção? O do critério de máxima condução. Então, o critério de máxima condução está nos dizendo que é um cabo 4 milímetros. Então, esse critério aqui da queda de tensão, ele só confirma, né, que o cabo
não deve ser de 2,5. Na verdade, aqui, senhores, voltando para o nosso número original, ele indicou 2,56 milímetros. Eu só fiz arredondar só para fazer essa explicação de qual escolher, né? Se por coincidência deu 2,5 ou 4. Mas vocês vão olhar esse número. Existe cabo de 2,56? Na resposta simplesmente é não, né? Nós vamos escolher o seguinte. Aí sim, nós escolheremos 4 milímetros em função do valor encontrado. Ok? Vamos fazer um segundo exemplo aqui. Vamos ver se agora eu faço sem erros. Considere, vou fazer com chuveiro elétrico. Por que eu estou considerando chuveiro elétrico? Porque são os circuitos mais comuns que a gente se preocupa com queda de tensão, principalmente. Considere um chuveiro elétrico, agora de 5.500 watts, alimentado em 220, no qual está instalado a 25 metros do quadro de distribuição. A queda de tensão admitida é de 2%, né? Por quê? Porque se eu estou instalado depois do quadro, qual é a minha queda de tensão máxima? 2%. Então, eu já tenho a tensão, eu já tenho a potência, distância e queda de tensão. Então, falta o quê? A queda de tensão admitida é de 2%, né? Calcule, né, o cabo indicado para esta situação. Novamente, vamos fazer pelos dois critérios, tá, pessoal? Para a gente fazer a comparação. Corrente desse circuito. Vamos fazer o cálculo direto. 5.500 dividido por 220, né? Eu não vou colocar aqui fator de potência, porque a gente já sabe que o fator de potência para chuveiro é 1. Então, 5.500 dividido por 220, nós vamos ter 25 amperes. Novamente, a corrente do disjuntor pode ser igual à corrente do circuito, 25 amperes, e nesse cenário, né, lembrando dos fatores sem considerar agrupamento e temperatura, mas vamos dizer que esse condutor efetivamente conduz aos 32 amperes, nós teríamos de novo 4 milímetros. Ah, professor, mas o senhor está fazendo com agrupamento igual a 1 e fator de temperatura 1. Se fosse agrupamentos diferentes, temperaturas diferentes, beleza, você consideraria o cabo que você vai achar depois de todos esses fatores aplicados. Agora vamos calcular o nosso cabo pela queda de tensão. Como ele se trata de um circuito monofásico, né? Então, vamos ter o 0,0172 multiplicado pela distância, que no caso aqui é 25 metros, multiplicado pela potência do equipamento, vezes 2, pelo critério do circuito monofásico, né? São 2 condutores, então a gente vai multiplicar por 2 essa equação. A queda de tensão admitida é 2%, então 0,02, multiplicado pela tensão 220 elevado ao quadrado. Então, essa seção do cabo, né, agora eu vou calcular esse valor, 0,0172 vezes 25 metros, vezes 5.500 watts, vezes 2. Queda de tensão 2% e 220 elevado ao quadrado. Nós vamos chegar ao valor de 4,88 milímetros quadrados. Beleza. Existe cabo 4,88? Novamente, a nossa resposta é não, né?
Então, pela queda de tensão, 6 milímetros. Então, pela capacidade de corrente, 4 milímetros. Pela capacidade da queda de tensão, né, pelo critério de queda de tensão, 6. Então, a resposta final vai ficar assim. Pela queda de tensão ter indicado um cabo de seção maior, este circuito deve utilizar um condutor de 6 milímetros para sua alimentação. Ok, pessoal? Então, é desta forma que nós calculamos queda de tensão. É claro que se a gente precisar considerar valores mais restritivos, nós estaríamos sendo mais criteriosos, tá? Devemos sempre lembrar que o nosso limite máximo, 7%. Então, eu considerei aqui, né, na condição desse chuveiro elétrico, que a queda de tensão foi 5% já entre um quadro e outro. Então, ficou esses 2% na nossa mão. Supondo que a gente conseguiu uma queda de tensão máxima de 3%. Então, eu posso ser mais flexível aqui e ter 4% de queda de tensão. Então, se eu tivesse 4%, vou até refazer aqui rapidinho esse exemplo. Se eu tivesse 4% de queda de tensão, copiando aqui, se aqui fosse 4%, né, no exemplo que eu estou mostrando para vocês, que eu consegui remanejar os valores para ter uma folga maior aqui, esse valor aqui seria 2,44. 2,44 seria o cabo 2,5. Aí a gente escolheria qual? Pela capacidade de condução, que seria 4. Então vocês estão vendo que essa queda de tensão ela é determinante para saber qual condutor vamos utilizar. Se eu sou mais criterioso e restringo mais a queda de tensão final, ou se eu sou mais flexível e aumento essa tolerância. Então, de uma forma simplificada, nós temos 7% total, do início ao final do circuito. Entre quadros, 5% e o remanescente, 2%, né, até o circuito final. Mas se eu conseguir uma queda de tensão menor, né, que nem o exemplo que eu mostrei, 3%, então eu posso ter uma queda máxima de 4% aqui no final. Porque no final das contas, 3 mais 4, vamos chegar aos 7% máximo admitido. Ok, pessoal? Então esse daí é o exemplo que eu quis trazer para vocês de circuitos tanto para valores mais baixos de queda de tensão como valores mais altos, né? Vamos chegar a valores diferentes e é dessa forma que nós calculamos queda de tensão para circuitos monofásicos. Espero que vocês consigam compreender essa explicação. Assistam o vídeo na íntegra, por favor, que na nossa aula de sexta-feira vamos falar sobre queda de tensão para circuitos trifásicos. Ok? Então, agradeço aí a atenção, compreensão por todos pela aula ter sido gravada hoje. E, mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos.